A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 13, que tem como título Aviva, ó Senhor, a tua obra. Nós estamos estudando a revista CPAD do primeiro trimestre do ano 2023 e estamos encerrando a revista com uma oração. Esta oração é sobre avivamento, é pedindo a Deus avivamento. Nós iniciamos essa revista definindo o que é avivamento, explicando o que é avivamento. No decorrer do trimestre, nós estudamos sobre vários avivamentos que aconteceram na história, dentro da Bíblia, Antigo Testamento, Novo Testamento, na história mais recente, e agora estamos aqui encerrando esta revista, orando, pedindo a Deus por um avivamento, para que Deus possa avivar a igreja da atualidade. Esta oração foi realizada por Abacuque, é o que nós vamos estudar nesta lição aqui. Vamos falar da oração de Abacuque por avivamento para a nação de Judá. Será que Deus respondeu à oração de Abacuque? Qual o contexto que Abacuque fez essa oração? Por que ele estava clamando por avivamento? O que estava acontecendo? Você vai ver que temos muitos paralelos da sociedade que Abacuque vivia com a sociedade que nós vivemos. E diante daquela sociedade, Deus ele agiu para que aquela nação fosse transformada. Assim, ele também pode agir nos dias de hoje. Eu convido você a assistir essa aula até o final, tenho certeza que vai ser uma bênção. Vamos passar por cada tópico e subtópico aqui da lição, explicando com detalhes todos os temas tratados. Antes de iniciar a aula, eu quero agradecer a você que acompanha o EBD em Foco, que está aqui conosco, acompanhando as aulas, assistindo às aulas. Não importa se você está acompanhando há muito tempo, há muitos anos, estamos aqui desde 2016 no YouTube, com o nosso site também, ebdemfoco.com, ou quem sabe você começou a acompanhar na aula anterior. Muito obrigado, que Deus abençoe grandemente sua vida e que você possa continuar firme e forte aqui aprendendo a palavra de Deus conosco. Nós temos aqui o conteúdo completo para professores da EBD, temos essa aula aqui em vídeo, temos aula em áudio, temos a aula de destaque, temos subsídio em PDF, nós temos muito conteúdo que pode te ajudar, inclusive o slide em PowerPoint que você pode usar na sua igreja. Este slide aqui você pode usar na sua igreja para ministrar uma aula de excelência. Se você quer começar o próximo trimestre já ministrando aula com slides, nós estamos trabalhando nos slides do próximo trimestre. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção na sua igreja. Nosso slide ele vem pronto, então com o slide pronto você tem muito mais tempo para estudar, 100% baseado na revista, com imagens de qualidade. Enfim, basta você abrir e ministrar a aula. Se você quiser modificar, tem essa opção também. E agora, no encerramento, nós vamos publicar, além do slide da lição 13, o slide de encerramento, que nós fazemos todo final de trimestre, resumindo toda a revista. Este slide de encerramento vai ser disponibilizado gratuitamente no site ebdemfoco.com. Você pode entrar no nosso site ebdemfoco.com ou enviar uma mensagem no nosso WhatsApp para receber o slide de encerramento. Ele é gratuito, a gente compartilha nas redes sociais também. Enfim, fique atento aí nas redes sociais da EBD em Foco, no nosso WhatsApp, no nosso site, para você baixar o slide de encerramento e usar na sua igreja. Tenho certeza que vai ser uma bênção. Bem, vamos começar aqui. Texto áureo. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Essa passagem é muito conhecida, ela é muito falada nas igrejas. Muitas vezes, quando alguém quer pregar sobre avivamento, lê esse versículo. É um versículo que eu acredito que quase todos os crentes conhecem. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. O único problema é que a maioria dos pregadores esquecem do contexto geral de Abacuque, esquecem de explicar como que Abacuque vivia, qual era a sociedade que ele vivia, por que ele fez essa oração e explicar também se Deus respondeu esta oração de Abacuque. Então é isso que nós vamos fazer aqui nesta lição. Nós vamos explicar o livro de Abacuque dentro do contexto até chegar nessa passagem e trazer para o contexto dos dias de hoje. Verdade prática é vontade de Deus avivar a sua obra nestes últimos dias, até que o Senhor Jesus volte. Então, assim, Deus, ele quer sim avivar o seu povo, ele quer avivar a sua obra, ele quer avivar a sua igreja, mas nós temos que estar preparados, nós temos que orar, nós temos que buscar, nós temos que ler a palavra. Nós vamos ver aqui como que Abacuque buscou esse avivamento para a sua época.
A leitura bíblica em classe se encontra em Abacuque capítulo 3, versículo 1 e 2, e depois versículo 16 a 19. Eu recomendo você ler todo o livro de Abacuque, porque é muito pequeno, são apenas 3 capítulos, dá para você ler mais de uma vez, ler em traduções diferentes, procurar fazer uma interpretação desse texto, procurar se aprofundar nesse texto, porque ele é a base da nossa lição. Você precisa compreender o contexto da época para fazer a ponte para os dias de hoje. Eu vou avançar aqui a leitura, mas durante a aula a gente retorna a ela para explicar com detalhes. Introdução. Encerraremos este trimestre com o clássico texto do profeta Abacuque. Nele, o avivamento indispensável à Igreja do Senhor Jesus está revelado. Foi um avivamento que Abacuque clamou para a sua época, mas que é também para os dias de hoje. O clamor do profeta por um avivamento para o seu povo deve ser o clamor da igreja nestes últimos dias. Então, assim como Abacuque clamou por avivamento, nós também podemos clamar. O avivamento é para a atualidade, é para nós temos que pedir avivamento. Nunca houve uma necessidade tão premente de a igreja visível ser poderosamente avivada por Deus. As forças do mal tentarão pará-la, mas não prevalecerão, porque Jesus é o dono da igreja. Nós temos que entender que a igreja de Cristo, a igreja visível, a igreja do seu bairro, a igreja da sua cidade, a igreja do nosso país, ela pode sim ser avivada. É claro que as forças do mal não vão ficar satisfeitas com isso, eles não vão ficar. Mas assim, a igreja de Jesus, ele é o dono da igreja, ele é vencedor, ele já venceu, então a gente só precisa participar dessa vitória de Cristo, participando desse avivamento que ele vai derramar sobre a nossa vida. Mas nós temos que estar preparados para receber esse avivamento. Vale ressaltar que, de acordo com o que nós ensinamos nas lições anteriores, o avivamento não é algo que a igreja produz por si própria. O avivamento é uma iniciativa divina. É Deus que toma a iniciativa de avivar o seu povo. Mas o seu povo tem que estar preparado para esse avivamento. Tópico 1, o clamor pelo avivamento. 1.1, a intercessão angustiada do profeta. Abacuque sofreu diante da iniquidade avassaladora em Judá. Judá é o reino do sul, ali da nação de Israel. Se você conhece um pouco da história de Israel, você vai lembrar sobre esse contexto de separação, reino do norte, reino do sul, que aconteceu logo depois ali de Salomão. O reino do norte viveu sempre em pecado e por isso foram levados para o cativeiro no ano 722 a.C. e não retornou. Na região do reino do norte, ali habitou um povo misto que formou os samaritanos. No reino do sul, Deus preservou o reino do sul, porque seria ali de Judá que viria o Messias. Jesus nasceria da tribo de Judá, ele é chamado do leão da tribo de Judá. Então Deus preserva a tribo de Judá, o reino do sul, só que o reino do sul, na época de Abacuque, também estava vivendo em pecado. E Deus já tinha alertado o povo contra o pecado. Deus já tinha enviado vários profetas para falar com eles, alertar eles. A gente vê ali Isaías, o próprio Isaías profetizando, a gente vê também Sofonias profetizando, a gente vê a profetisa Uda, que não tem um livro dela, mas ela está em Reis, então ela profetiza também falando desse juízo para que o povo possa abandonar o pecado. A gente tem ali na época de Abacuque também Jeremias, que está profetizando para que o povo abandone o pecado, falando que Deus vai derramar juízo. Então o juízo vem, é certo que vai acontecer. E tem também o profeta Ezequiel, que foi levado para o cativeiro ali por volta do ano 598, mas mesmo assim lá ele profetizou contra Jerusalém, os pecados que aconteciam em Jerusalém e o juízo que viria sobre Jerusalém, que aconteceu no ano 586. Então assim, a gente tem esse contexto histórico. Abacuque profetizou no ano 607 a.C., 2 anos antes de Nabucodonosor invadir Jerusalém pela primeira vez no ano 605. Observe que a contagem é de trás para frente, nos anos antes de Cristo. No ano 605 foi a primeira invasão de Nabucodonosor, em que Daniel e seus amigos foram levados para a Babilônia. Então, assim, ali estava Abacuque profetizando o juízo sobre a nação, falando do pecado do povo. Então, assim, era uma sociedade que estava vivendo em iniquidade. Não tinha ordem, não tinha lei. A gente vai ver o versículo daqui a pouco. Então, é nesse contexto que se encontra Abacuque. Mesmo o povo ter sido alertado contra o pecado, todos estavam corrompidos. O rei estava corrompido, a religião estava corrompida, os sacerdotes de maneira geral e a população de maneira geral.
Então ali tem um crente, alguém que é profeta, alguém que serve a Deus, que segue a lei de Deus, está vendo tudo isso e está desesperado diante dessa situação. Como mensageiro de Deus, o que podia fazer era clamar ao Senhor de todo o coração. Além disso, o que mais angustiava o profeta era o fato de perceber que Deus, aparentemente, não havia agido prontamente contra a corrupção espiritual e moral de seu povo. Ou seja, ali tem um profeta que está preocupado porque parece que Deus não está agindo. Por isso que o escritor colocou aparentemente. Aparentemente Deus não está agindo. Aparentemente Deus abandonou o povo. E Abacuque ele se encontra nessa situação, meio que se sentindo ali abandonado por Deus. Abandonado, achando que Deus abandonou o seu povo e não está fazendo nada. Por isso que ele clama a Deus. Então, o profeta clamou a Deus, indagando-lhe o porquê de não haver resposta ao seu clamor diante da violência, da iniquidade, da destruição, da contenda e do litígio que via diante de seus olhos. Vamos ler Abacuque, capítulo 1, versículo 2 e 4. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite contenda e o litígio. Por esta causa, a lei se afrouxa e a sentença nunca sai. Porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Observe que essa sociedade estava corrompida em todos os seus aspectos. Às vezes a gente fala da corrupção de Judá simplesmente falando da idolatria. Eles eram idólatras, estavam adorando outros deuses, imagens de escultura. A idolatria é só a ponta do iceberg. Na verdade, o pecado ele se alastra pela sociedade como um todo. Então tinha violência, pessoas brigando, enfim, assassinatos, e ali está Abacuque. Senhor, eu grito violência e tu não vai me salvar? Tu não vai me responder? Por que razão me fazes ver essa iniquidade, ver tudo isso que está acontecendo? Olha só, a lei não é aplicada, a sentença nunca sai. Sempre tem o ímpio ganhando em cima do justo. Está errado isso aí, tem que fazer alguma coisa. Então o clamor de Abacuque era um clamor legítimo, ele precisava de uma resposta urgente e Deus respondeu. Deus respondeu. Vamos para o tópico 1.2, a aparente indiferença de Deus. Não há indiferença de Deus, há impiedade do homem. Deus não está indiferente em relação ao pecado. Ele está vendo o pecado, ele está vendo o erro, Deus sabe o que está acontecendo e ele vai agir no momento certo. Deus agiu na época de Abacuque e ele vai agir também nos dias de hoje. Na verdade, por causa de sua misericórdia e longanimidade para com os transgressores, ele não age com juízo agora. Deus poderia muito bem, nesse momento, já derramar o seu juízo e punir todos os pecadores. Mas Deus está segurando, ele é longânimo, ou seja, ele tem uma grande paciência, ele tem uma grande misericórdia e ele proveu um meio de salvação para que nós nos livrássemos dessa ira. Por isso Deus enviou Jesus com a mensagem de amor para salvar o homem. Nós temos a mensagem de Jesus, a mensagem do Evangelho. Se nós crermos no Evangelho, nós seremos livres da ira. Mas nós precisamos crer no Evangelho primeiro. Nós precisamos olhar para Jesus. Nós temos Jesus como nosso Salvador. Na época de Abacuque, o povo também recebeu um livramento, aqueles que tinham fé. Isso mesmo, aqueles que tinham fé, Deus livrou da destruição. Quando a gente lê Abacuque, capítulo 2, versículo 4, lá que está aquela clássica passagem, o justo viverá pela fé. Algumas traduções colocam o justo viverá pela sua fidelidade. De certa forma, ali a gente tem um grupo de pessoas que tem fé em Deus. A gente tem um grupo de pessoas na nação de Israel, no caso em Judá, que confiava em Deus, que era pela fé. Mesmo sabendo de tudo o que estava acontecendo, eles eram fiéis a Deus. Nós não podemos dizer que a nação por completo estava corrompida. Não, Deus tinha os seus escolhidos. A minha hipótese, a minha tese é que aqueles que foram para o exílio na época de Daniel, no ano 605, em 598, ali junto com Ezequiel, aquele povo estava recebendo um livramento da destruição que a cidade ia sofrer. E mesmo aqueles que ficaram na cidade, quando a cidade foi destruída, muitos ali sobreviveram.
Deus poupou a vida de muitos. O justo viverá pela fé. Então, assim, Abacuque reconhece que o juízo vai acontecer. A gente vai falar daqui a pouco da resposta de Deus, né, porque Deus respondeu que ia acontecer o juízo. Mas pela misericórdia de Deus, Deus poupou alguns pela fé. Não foi por obra, não foi por esforço próprio. Da mesma forma hoje o juízo de Deus vai ser derramado. A gente sabe que os ímpios serão punidos, mas quem crê em Jesus como Salvador, esse será salvo. Infelizmente, a maioria dá as costas para Deus. Infelizmente, mesmo diante da mensagem do Evangelho, muitos não aceitam, viram as costas e não querem saber dessa mensagem salvadora. Infelizmente, e eles serão punidos por isso. Tá? Entretanto, haverá um dia em que ele responderá a todos os que desprezam a sua palavra, conforme está escrito. Salmo 9,17. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as gentes que se esquecem de Deus. O inferno existe, ele é real. A punição vai acontecer ali. Muitos sofrem hoje, mas a gente sabe que muitos hoje vivem bem, praticando todo tipo de pecado, mas um dia o juízo de Deus vai ser derramado e eles vão sofrer as consequências de seus pecados. Tópico 1.3, a resposta pronta de Deus. A resposta de Deus veio de forma bem diferente daquilo que o profeta esperava. Então o profeta, muito provavelmente, ele esperava uma resposta de Deus um pouco light, assim, não, pode deixar que eu vou enviar mais profetas, quem sabe eu vou dar uma paliada aí no povo, eu vou dar uma passada de pano, não sei o que ele esperava. Mas ele ouve aquilo que ele precisava ouvir. Ele ouve o que Deus de fato vai fazer, porque é o momento de executar juízo. Ele é soberano e resolveu convocar os caldeus, ou os babilônios, para contrapor-se aos pecados e iniquidades de Judá. Abacuque, capítulo 1, versículos 6 e 7. Porque eis que suscita os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra para possuir moradas não suas. Horrível e terrível é, dela mesma sairá o seu juízo e a sua grandeza. A gente tem aqui Deus agindo de forma sobrenatural, permitindo que um povo estranho ataque Judá, ataque Jerusalém e destrua aquela cidade, destrua aquele povo. Esse é o juízo divino. Deus vai executar juízos sobre a nação por causa dos pecados. Então Deus permite que os caldeus façam isso. Isso aqui é a resposta de Deus. Você não está clamando por algo, Abacuque? Aqui está a minha resposta. Vocês sofrerão o juízo divino. Os caldeus seriam a espada de Deus, o chicote dos céus, para fazer Judá repensar seus maus caminhos e se converter de suas impiedades, que já ultrapassavam os limites da tolerância divina. Deus já tinha perdido a paciência com aquele povo. Um pouco antes de Abacuque, a profetisa Uda, na época de Josias, já tinha profetizado que o juízo ia acontecer, que o juízo era iminente, que Deus ia executar juízo, que não tinha mais solução para esse povo. A gente observa isso em várias profecias. Então, assim, o povo não abandonou o pecado. A única solução agora é o juízo de Deus. Ainda que parecesse inerte, na verdade, Deus estava dando tempo para que a nação judaica se lembrasse dos alertas divinos, mas o seu povo não se lembrou. Então Deus deu um tempo. Olha, vou dar um tempo para vocês se lembrarem. Eu vou enviar profetas para falar com vocês, para vocês se arrependerem. Mas o povo não se arrependeu, o povo não se lembrou de Deus. Deus mandou o profeta escrever a visão de maneira bem legível, para que pudesse ser vista até por quem passasse correndo. Pode-se dizer que Deus inaugurou aqui o outdoor, né? Coloca em letras gigantes aí, ó. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa, porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até ao fim falará e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Então, Abacuque, capítulo 2, versículos 2 e 3, está bem claro que essa visão ela vai se cumprir. Aqui tem uma certa polêmica, porque o capítulo 2 de Abacuque é Deus falando que vai punir também os babilônios. É assim, Abacuque clama a Deus, lá no capítulo 1. Aí depois Deus responde, ainda dentro do capítulo 1, que vai executar juízo. Aí logo em seguida, Abacuque começa a questionar Deus por que Deus permite que uma nação ímpia faça isso. Por que Deus permite que uma nação que não serve a ele destrua uma outra nação? Aí Deus responde no capítulo 2 que os babilônios também serão punidos.
O capítulo 2, quase todo, é Deus falando do juízo sobre essa nação, que é uma nação ímpia, que está sendo usada por Deus para executar juízo sobre Jerusalém, porém vai chegar o dia que eles também sofrerão juízo. E aqui, nesse versículo, muitos dizem que essa visão aqui é uma referência ao juízo sobre a Babilônia e não sobre Judá. No entanto, eu acredito que isso aqui é uma referência à profecia como um todo. Eu consultei alguns comentários e essa hipótese é a mesma que todos adotam. Que aqui, essa visão que ele fala, escreve a visão e torna bem legível para que possa ler o que correndo passa, ou seja, quem passa correndo possa ler. Que visão é essa? A visão como um todo do livro de Abacuque. Tanto a punição para Judá, quanto a punição para os caldeus. Mas vamos lá, vamos avançar aqui. Agora a gente vai para o tópico 2, o avivamento pela palavra. Antes de entrar aqui no tópico 2, eu quero falar um pouco mais do capítulo 2 de Abacuque, que é justamente nesse capítulo que ele fala que o justo viverá pela fé. É uma passagem muito conhecida porque Paulo usa essa passagem em Romanos, na carta aos Romanos, e também na carta aos Gálatas, que nós já comentamos em lições anteriores. Falamos da carta aos Gálatas. Então, uma lição muito boa que nós estudamos, eu fiz uma exposição ali da carta aos Gálatas, para nós entendermos a questão das obras da carne e do fruto do Espírito, e isso aqui é a base do apóstolo Paulo, né? Que o justo viverá pela fé. Abacuque, capítulo 2, versículo 4. O justo viverá pela fé. Paulo pega isso aqui e faz uma aplicação na salvação, na justificação pela fé em Cristo Jesus. Mas se a gente olhar dentro do contexto de Abacuque, a ideia é a mesma. Porque mesmo diante do juízo que Deus vai executar, que muitas pessoas vão morrer, que os pecadores vão morrer ali, serão destruídos, porque quando os caldeus chegam, eles destroem tudo. Eles destroem Jerusalém no ano 586. Morre muita gente, as casas pegam fogo, o templo é destruído. É uma destruição geral, a fome se alastra. Mas aqueles que têm fé em Deus, aqueles que vivem pela sua fidelidade a Deus, esses recebem o livramento. Tá? Eles são livres dessa destruição, não a destruição da cidade, mas a destruição pessoal deles. Muito provavelmente todos aqueles que escaparam ali, que Deus preservou e depois Deus restaurou a nação. Observe que as pessoas não morrem por completo e a nação é destruída. Não, muitos sobrevivem. E esses sobreviventes é que retornam para a nação e fundam a nação de novo, ou seja, reestruturam a nação, reconstroem os muros, reconstroem a cidade, reconstroem o templo e vivem o verdadeiro avivamento. Então, o avivamento que Abacuque clama, ele não acontece exatamente naquela época, mas ele acontece mais na frente. Mas aqueles que viveram pela fé, esses participaram desse avivamento. Então, trazendo para os dias de hoje, só participa do verdadeiro avivamento quem crê em Cristo pela fé. É somente pela fé. O avivamento pela palavra. 2.1. Ouvir a palavra de Deus. Em sua oração, Abacuque disse: ouvi, Senhor, a tua palavra. Ele ouviu a palavra de Deus, ou seja, a resposta dele quanto ao objeto de sua oração. Abacuque clamou e Deus respondeu. Então Deus falou e Abacuque o ouviu atentamente. É preciso ouvir a voz de Deus com atenção para viver um período de avivamento espiritual. Quando Deus fala, nós precisamos ouvi-lo. Nós temos que nos voltar para a palavra. Infelizmente, muitas igrejas hoje abandonaram a palavra, não pregam mais a palavra, não querem saber da palavra. Muitas igrejas têm muito louvor, glória a Deus e aleluias por isso, que bom que tem louvor, mas o momento da palavra não é valorizado. E quando tem uma pregação não é uma pregação expositiva, não é uma pregação baseada nas Escrituras. Então você que é professor da EBD, você pode estimular o seu aluno da EBD a ler a palavra, a estudar a palavra. Você que é professor da EBD pode ajudar aquele jovem, aquele irmão, aquela irmã que quer pregar a palavra, porque é na EBD que a gente aprende a palavra. Então eu convido você a fazer isso. Convide o seu aluno a estudar a palavra, a viver pela palavra, porque o avivamento vai vir quando a igreja se voltar para a palavra. 2.2. Temer a Deus. Ao ouvir a palavra de Deus, Abacuque temeu ao Senhor. Eu vou ler somente o começo aqui. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Ou seja, ele temeu diante da palavra de Deus. É preciso ouvir a Deus e temê-lo. Não pode haver avivamento sem o temor de Deus.
Vamos ler o Salmo 111:10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. O seu louvor permanece para sempre. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quer ser sábio? Tema a Deus. Você tem que temer a Deus. Precisamos ressaltar, porém, que o temor ao Senhor nada tem a ver com medo, pavor ou terror. Não é isso, não é ter medo de Deus, porque Deus é grande, é poderoso, Deus, enfim, eu tenho que ter medo de Deus. Não, nada disso. A expressão remete à reverência a Deus em todas as esferas da vida, um sentimento de profundo respeito diante do Criador. Logo, ter um estilo de vida que reverencia ao Senhor é o princípio da sabedoria do crente. Então, se você quer temer a Deus, reverencie a Deus, respeite a palavra de Deus, saiba que Deus ele é todo-poderoso, ele sabe de tudo, ele comanda tudo. Você tem que reverenciar Deus, estar diante do seu Criador e saber que ele sabe tudo sobre sua vida e fazer a vontade dele. Não é ter medo de Deus, mas é ter respeito diante das coisas de Deus. É reverência a Deus, reverência à palavra de Deus. 2.3, o clamor pelo avivamento. Abacuque roga a Deus que avive a sua obra. Mais na frente, continuando o versículo, ele fala: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica, na ira lembra-te da misericórdia. Então, depois que o profeta entendeu que o juízo de Deus seria inevitável ao povo desobediente, ouviu sua palavra com temor e clamou a Deus pelo avivamento espiritual de Judá. O capítulo 3 de Abacuque, ele já tinha entendido que Deus ia executar juízo. Ele já tinha entendido que ali a nação sofreria por causa dos seus pecados. Os ímpios, os desobedientes seriam punidos. Ele já tinha entendido isso. Aí ele ora por avivamento. Ele pede por avivamento, porque ele sabe que ele tem um povo escolhido. Tem um povo que não vai ser destruído. Tem um povo que vai perseverar até o fim. Tem um povo que vai viver pela fé, como está escrito no capítulo 2, versículo 4. Então, se vocês vão viver pela fé, vocês vão passar por um avivamento. Então, Deus, aviva a tua obra. O profeta fez 3 pedidos a Deus em favor da restauração espiritual do seu povo. Ele pediu avivamento para a sua obra, pediu para que Deus notificasse a sua obra, pediu para que Deus lembrasse da misericórdia na sua ira. Então, aqui a gente observa esses 3 pedidos que estão dentro do mesmo versículo. Isso é muito importante. Porque quando ele fala de misericórdia, ele está falando assim: Deus, tu és misericordioso. No tópico 3 a gente vai voltar a falar da misericórdia, mas aqui entra o livramento que Deus dá para uma parte da população que tem fé. Porque Deus promove a sua misericórdia. Então ele vai avivar a sua obra, ele vai notificar a sua obra. Se você ler todo o capítulo 3 de Abacuque, você vai observar que ele faz referência a coisas do passado que Deus fez. Tem algumas referências ali ao Monte Sinai, referências a milagres, referências a conquistas, tudo dependendo de Deus. Foram conquistas de Deus para o povo de Israel. Então, isso tudo é lembrado dentro do capítulo 3. Então, notifica essa obra. Deus, tu já fez no passado, tu pode fazer no presente, tu pode fazer no futuro. Então, é isso que Abacuque está firmado. Ele está firmado em Deus, no que Deus já fez no passado, em quem Deus é, porque ele exalta Deus no capítulo 3, ele coloca Deus lá no topo, ele vai exaltando a Deus, porque ele sabe que Deus é o Deus Todo-Poderoso, ele é o Deus misericordioso. E, finalmente, o profeta Abacuque demonstra um sentimento de muita esperança, fé e otimismo, em Abacuque, capítulo 3, versículo 17 a 19. Essa passagem aqui é uma passagem muito conhecida de Abacuque, tem vários hinos que usam esse trecho de Abacuque, e eu discordo um pouquinho do escritor da revista. Eu acho que ele usou aqui a palavra esperança, fé e otimismo. Eu acho que não é bem por aí. Na verdade, eu vejo essa passagem de Abacuque assim: Abacuque entendeu o que vai acontecer. Ele entendeu que quando o juízo ser executado, a nação vai ser destruída. Mesmo assim, ele não vai desanimar, porque a alegria e a salvação dele está pautada em Deus. Vamos ler, só para você entender. Vamos lá, Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e 18. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o fruto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Então aqui a gente tem um cenário desolador, não é um cenário otimista.
Ele sabe que quando a Babilônia invadir a cidade, destruir tudo, vai acontecer isso aqui. Não vai ter figueira, não vai ter figo, não vai ter como você produzir esse alimento. Não vai ter o fruto da vide, ou seja, não vai ter uva para fazer vinho, porque o vinho representa alegria. Não vai ter alegria, vai ter somente tristeza. É por isso que Jeremias escreve lamentações, porque é isso que acontece. O produto da oliveira não vai produzir, não vai ter o azeite, sabe? Não vai ter o mantimento no campo, a ovelha não vai estar lá, vai ser levada, vai ser arrebatada, não vai ter ovelha, não vai ter como tirar a lã da ovelha para fazer uma roupa de frio. Então a gente vai passar frio no curral, não vai ter vaca para tirar o leite, nós não teremos o gado para tirar a carne, para nos alimentar, nem sequer nós teremos animais para fazer um sacrifício a Deus. É isso que ele está falando. O cenário é desolador. No entanto, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Isso aqui é muito bonito, porque a salvação dele não está pautada em bens materiais. A esperança dele não está pautada nas ovelhas, no vinho, no alimento. Tudo isso é importante, Mas se isso chegar a faltar, eu continuo firme no Senhor. Eu me alegro no Senhor. O apóstolo Paulo falou algo muito parecido aos Filipenses. Ele fala lá que ele sabe ter abundância, mas ele também sabe viver em escassez. Sabe por quê? Porque tudo ele suporta em Cristo, que fortalece. É isso que Paulo fala. Tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, tudo eu posso suportar em Cristo. Eu não estou ligado a coisas materiais. A minha alegria, a minha salvação, a minha vida não é pautada em coisas materiais. É bom ter coisas? É bom. Paulo fala, às vezes eu tenho abundância, mas às vezes eu não tenho. Mas nada disso influencia. Quando Paulo escreve a carta aos Filipenses, ele está preso, uma situação difícil. E a carta que ele mais fala de alegria. Ele está motivando o povo a ser alegre, porque ele está falando, olha gente, eu estou numa situação difícil. Mesmo assim eu estou alegre, estou feliz, porque a minha alegria está em Cristo Jesus. Nós temos que pensar da mesma forma que Abacuque e também o apóstolo Paulo. Mesmo que tudo aconteça de ruim, a nossa salvação tem que estar pautada em Cristo Jesus. A nossa alegria é em Cristo Jesus. Eu vejo muitas pessoas hoje entrando em depressão por causa de crise, porque tem um negócio, o negócio quebrou, porque, enfim, tinha uma expectativa de crescimento na vida profissional e isso não se consolidou e as coisas vão só piorando e de repente a pessoa está em depressão, não sai mais de casa, não conversa com ninguém, está procurando tratamento, tomando remédio. Por quê? Porque pautou a sua vida, colocou a sua vida, confiou a sua alegria nos bens materiais e esqueceu do Senhor. Então, vamos seguir o exemplo de Abacuque. Capítulo 3. Avivamento, questão de vida ou de morte. 3.1. O clamor pela misericórdia de Deus. Além de clamar por avivamento, Abacuque clamou pela misericórdia do Senhor diante das terríveis consequências do juízo divino sobre a nação impenitente. Ou seja, Deus, eu entendi que o Senhor vai derramar o teu juízo, a tua ira, o teu furor, entendi perfeitamente. As consequências serão, assim, avassaladoras. Mas tem misericórdia de nós? Tem misericórdia porque, se não for a tua misericórdia, a gente não sobrevive. Era uma questão de vida ou de morte, por isso ele suplicou, na ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque 3.2, é o finalzinho do versículo que ele clama por avivamento. Então, no mesmo versículo que ele clama por avivamento, ele também pede por misericórdia, porque ele sabe que o juízo vai ser executado. O profeta sabia que diante da decadência espiritual e moral do povo, se Deus não tivesse misericórdia, todo esse povo pereceria ante o peso da mão do Senhor sobre as suas maldades. O pecado era tão grande que se Deus fosse realmente retribuir ali o que eles fizeram de errado, as suas maldades, eles seriam completamente destruídos. É por isso que ele clama por misericórdia. E o nosso Deus é um Deus misericordioso, aqui no tópico 3.2. O profeta Abacuque sabia que Deus ouve as orações de pessoas que pecam, mas que se arrependem sinceramente de seus pecados e buscam a face do Senhor. Se você errou, se você falhou, não importa, se arrependa, peça perdão e Deus vai te responder, Ele vai te ouvir. Deus é misericordioso. A Bíblia relata o episódio de Davi, que preferiu cair nas mãos de Deus por causa de suas misericórdias. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 21, versículo 13. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia nas mãos dos homens.
Deus deu 3 opções para Davi e ele escolheu cair na mão do Senhor. Ele falou: Senhor, o Senhor é misericordioso, o Senhor tem misericórdia, e se eu cair nas mãos dos homens, eu vou morrer. E Davi fez a escolha certa, Deus foi misericordioso. Maior percepção a respeito do caráter misericordioso de Deus teve o profeta Jeremias quando declarou: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Ou seja, a misericórdia de Deus não tem fim. Lamentações 3:22. Observe que Jeremias está aqui num contexto de destruição. Quando ele escreve Lamentações, a cidade já foi destruída. A Babilônia já tinha invadido Jerusalém várias vezes, e nessa última vez foi a destruição total. E é por isso que Jeremias fala isso aqui. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Isso vale para nós nos dias de hoje. Nós só estamos vivos porque Deus é misericordioso, porque Ele poupou a nossa vida. Ele enviou Jesus para morrer por nós na cruz do Calvário, pagar o preço do pecado. Então o preço que nós deveríamos pagar foi depositado em Cristo, foi lançado sobre Cristo. Então a misericórdia de Deus hoje ela se concretiza na nossa vida através da obra de salvação que Cristo realizou por nós. Então quando nós pedimos perdão dos pecados, não é que Deus passe um pano no pecado, não é isso. Mas é que nossos pecados são lançados sobre Cristo e Ele pagou o preço. 3.3. Clamemos a Deus. Atualmente, podemos afirmar que a depravação moral no mundo se tornou endêmica, em grande parte, não há mais o menor sentido de vergonha e pudor. Ou seja, o mundo jaz no maligno, o mal tomou de conta e, enfim, tudo está corrompido, tudo nessa sociedade está corrompida. O diabo corrompeu tudo, sim, mas o ser humano mesmo, ele é corrompido. O ser humano tem a natureza pecaminosa e tudo que envolve o ser humano tem coisa errada no meio. A iniquidade não é apenas praticada individualmente ou por grupos, mas está institucionalizada com apoio legal. As instituições também são pecaminosas. As instituições estão manchadas pelo pecado. Infelizmente isso tem acontecido. E não tem muito o que fazer. O que a igreja pode fazer é pregar o evangelho. É acreditar que o poder do evangelho pode transformar vidas, pode transformar a sociedade, pode transformar governos, pode transformar instituições, mas somente através da pregação do evangelho. Há poucos anos, governos culturalmente autoritários incluíram em suas agendas a institucionalização do aborto, do falso casamento gay e da ideologia de gênero. Aqui o escritor da revista colocou 3 temas bem complicados que a gente tem que saber tratar esses temas. Infelizmente aqui o tempo da aula não dá para a gente abordar de forma completa, mas assim, quando a gente fala de casamento gay, eu vou falar primeiro aqui do casamento gay, a gente tem que entender que isso é uma realidade na sociedade ímpia. O ímpio, o mundo, isso já é uma realidade. A igreja ela tem que tomar muito cuidado porque a gente tem que evitar extremos. Aqui mais na frente ele fala assim, ainda mais há igrejas, igrejas entre aspas, que dizendo-se cristãs aprovam essas abominações. Então tem igrejas que aceitam fazer um casamento de homem com homem, mulher com mulher. A pretextos de ser igrejas inclusivas, aceitam a depravação moral como norma e realidade posta, alegando que Deus é amor e por isso não exclui ninguém. Então essas igrejas inclusivas que querem fazer casamentos homossexuais, no caso, elas estão indo por um caminho, por um extremo que não está de acordo com a palavra de Deus, porque estão aceitando, estão sendo inclusivos, ou seja, pode entrar, pode vir como está, mas Deus não exige nenhuma mudança de você. Então eles cometem esse erro. A gente tem que ter muito cuidado para não ir para esse extremo. Tem um outro extremo que está acontecendo muito atualmente, infelizmente, que é de repúdio total à comunidade LGBT, a tal ponto que quem é gay não se sente à vontade em ir a uma igreja evangélica. Mesmo que esteja, às vezes, com vontade de ouvir uma palavra ou acompanhar um amigo, essa pessoa não se sente à vontade, porque onde ela chega, parece que todo mundo se afasta, todo mundo olha torto, todo mundo vê o pecado daquela pessoa como um pecado pior do que os outros. E não é. Isso acaba sendo preconceito muitas vezes. Então a gente tem que evitar o preconceito. A igreja ela tem sim que se abrir para a comunidade LGBT. A gente tem que abrir o diálogo, a gente tem que abrir as portas, a gente tem que, de certa forma, mostrar que somos receptivos, porque somente assim é que nós vamos pregar o evangelho. Somente assim é que nós vamos atingir essas pessoas com o evangelho. Então todos precisam ouvir o evangelho. O próprio Jesus falou que ele veio para os doentes, não para os sãos.
Então, assim, a igreja ela tem que tomar muito cuidado para não ir por um caminho de radicalização a ponto de não ser um ambiente agradável para uma pessoa que é da comunidade LGBT assistir um culto. Eu lembro que há alguns anos atrás, acho que uns 15 anos atrás, não, acho que não é isso tudo não, uns 12 anos atrás, eu morava em uma outra cidade e onde eu morava, né, eram vários estudantes e uma estudante lá era amiga minha, ela era lésbica, ela tinha uma namorada e a gente tinha amizade. Eu levava ela para a igreja, ela ia para o culto, assistia o culto, assistia a pregação, gostava das pregações, a gente falava da Bíblia, falava de Jesus. Então, assim, era algo muito confortável. E quando ela ia, mesmo do jeitão dela, ela tinha um jeitão assim diferente, né, ninguém ficava olhando torto. Hoje em dia eu não sei se isso acontece. Isso, claro, depende muito da igreja, depende da comunidade, depende da região. Mas a igreja tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque senão a gente não vai pregar o evangelho para quem precisa ouvir o evangelho. A certa vez, há pouco tempo agora, eu falei que eu fui na casa de um amigo meu que é gay, ele é casado, tem um marido lá, enfim, né, e aí o pessoal se escandalizou. Meu Deus, tu tá andando com gay, como assim? Não pode, tu não pode sentar na roda dos escarnecedores e tal. E ficou todo mundo, né, preocupado comigo, porque eu estou andando com gay. Gente, eu ando com quem é adúltero, trai a esposa, eu ando com quem é fornicador, eu ando com quem bebe, eu ando com quem fuma. Por que eu não vou andar com quem é gay? Entende? Por que eu tenho que andar com todo tipo de pecador, mas esse pecado aqui eu não ando? Eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Eu tenho que andar com todo mundo, porque se eu quero pregar o evangelho, eu tenho que ter acesso a todos. Entende? Eu tenho que dar testemunho para todos. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado para não cair no lado do preconceito. Tá? Muitas vezes é preconceito. Tá? Muitas vezes a gente não anda com um gay, com uma lésbica, enfim, um trans, porque a gente tem preconceito. E a gente tem que largar de lado o nosso preconceito, a igreja tem que se abrir e tem que atingir com o evangelho. É através da pregação do evangelho que as vidas serão transformadas. Enfim, assim como eu falei aqui da questão do gay, o aborto também é outra questão que a gente pode abordar, né? O aborto é um dos crimes mais cruéis que existem. É um pecado que, se a gente for classificar os pecados em níveis, talvez o aborto vai lá para cima no nível, né? Nem sei se a gente pode fazer isso, mas enfim, é um pecado cruel, é um crime cruel, e a igreja tem que saber agir diante dessa situação, porque não é simplesmente um posicionamento, sou contra o aborto. Não, todo mundo que é crente é. Tá? É muito simples, é muito fácil falar sou contra. Agora, agir, ter um projeto, como que a gente alcança as mulheres que querem abortar? Como que a igreja pode ajudar? Será que dentro da igreja tem algum psicólogo, médico, alguém que possa, né, chegar até essa mulher e fazer com que ela se abra, converse e tenha uma conversa? Porque já aconteceu comigo de uma amiga minha chegar falando que queria abortar. Ela já tinha 6 filhos, estava indo para o 7º filho e, enfim, ela não era crente, era desviada, vida toda bagunçada, cada filho era um pai diferente. E era uma confusão. E ela falou, não, eu não posso ter mais um filho, não tenho condições de ter mais um filho. E eu aconselhei ela a não abortar, conversei com ela, dei conselho. E muitos anos depois eu encontrei com ela, ela me agradeceu e falou, esse é o filho que eu mais amo, é o que está do meu lado. Os outros tudo estão com os pais, com os avós, mas esse é o único que ficou comigo. Então, assim, algo que me tocou, entende? Me toca até hoje quando eu lembro disso. Mas por quê? Porque eu consegui chegar até ela e conversar. E se eu não tivesse conversado com ela? É claro que foi uma obra de Deus, sabe? Ali, ela tinha cometido esse aborto. Então, assim, a igreja tem que ir além de simplesmente se colocar num posicionamento. Quem faz isso é a ideologia política. A ideologia política só simplesmente se posiciona, cria uma lei e deixa para lá. A igreja não pode pensar dessa forma. A igreja tem que ir atrás, a igreja tem que, né, ajudar. E aquelas que abortaram, e aquelas que cometeram esse crime e hoje estão arrependidas, será que a igreja também não pode ajudar? Será que a igreja não pode também auxiliar essas mulheres? A gente tem que pensar nisso. Então, eu trago essa reflexão, né, e que nós possamos colocar em prática isso aqui. Vamos avançar. A Bíblia diz, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Então, assim, a gente sabe que só vai ver Deus quem vive em santidade. Viver em santidade é viver separado do mundo. A igreja tem que ser pura. A igreja tem que pregar um evangelho transformador, algo que muda as vidas. Certamente o juízo de Deus não tardará. Como a gente já leu, Salmo 9, 17,
Os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Mas aqueles que creem no Evangelho, esses herdarão o reino de Deus. Portanto, devemos fazer a mesma oração do profeta Abacuque. Na ira, lembra-te da misericórdia, como está em Abacuque 3:2. Deus é misericordioso e a sua misericórdia se personifica hoje na pessoa de Jesus Cristo. Nós temos que pautar nossa vida em Cristo Jesus, apresentar Jesus, porque somente Jesus pode mudar as vidas e transformar essa sociedade pecadora. Chegamos na conclusão da nossa aula que diz assim: assim como Abacuque orou a Deus, clamando por um avivamento à sua obra, devemos também clamar ao Senhor por um avivamento genuíno e poderoso nas igrejas locais. A situação espiritual e moral do mundo está semelhante ou até mesmo pior que nos tempos do profeta. Devemos clamar pela misericórdia de Deus, pelos que estão se apostatando da fé e em muitas igrejas aprovando todas as abominações contra Deus. Clamemos solenemente: aviva, Senhor, a tua obra. A igreja precisa ser avivada, a igreja precisa ser transformada, a igreja precisa primeiro se arrepender para depois levar esse evangelho. E nós precisamos passar por esse avivamento. É claro que nós não podemos também ficar parados esperando Deus derramar um avivamento para agir. Não, nós temos que agir hoje. Hoje nós já temos que começar uma vida de oração. Hoje nós já temos que começar uma vida de leitura da palavra. Hoje nós já temos que começar a viver em santidade e dar testemunho. E hoje nós já temos que pregar o Evangelho e levar essa mensagem para transformar essa sociedade. Sabemos que a sociedade está indo de mal a pior. Vai ter um momento que Deus vai derramar da sua ira. Jesus está voltando. E nós temos que continuar anunciando essa palavra. Continuar anunciando o Evangelho. Porque somente assim a sociedade vai ser transformada. É pelo poder do Evangelho. Amém? Eu encerro aqui. Temos as perguntas para quem vai usar o slide na sua igreja. Mais uma vez aqui reforçando sobre o slide, muitos irmãos têm enviado foto aí para nós usando o slide na igreja. Acesse o nosso site ebedenfoco.com ou envie uma mensagem no nosso WhatsApp. Você vai ter acesso a slide de adultos, jovens, vários bônus na plataforma EBD em Foco. Você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. A paz do Senhor, até a próxima aula.